Hey, yo, sure, I got you, man. Don't trip. B2K. This right here is not a remix. Revista Meio Norte. Bom, gente, nós estamos aqui no estúdio com o doutor André Costa. Ele que veio hoje conversar com a gente. Na semana passada ele esteve aqui no nosso Revista falando sobre a questão da gestação através de fertilização, né? E eu achei interessante porque muitas pessoas, por mais que a gente traga e fale sobre este assunto aqui no programa, as pessoas sempre têm dúvidas. E aí eu tava um pouquinho rouca, não quis prosseguir, né, com outro assunto ligado à gestação, à maternidade após os 40 anos. E resolvi trazer o doutor nesta terça-feira. E hoje a gente vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder participar. O telefone para contato é o 2107-3027. Você participa do nosso programa e tira as dúvidas que você tem. Muitas mulheres morrem de medo de ter filhos após os 40 anos. E aí? Primeiro filho após os 40 anos. Segundo filho depois de 10, 11, 13, 14, 15 anos depois. Ou aquela mulher que na realidade nunca teve o filho e tem uma preocupação. Será que vai dar certo? Quais são as dificuldades? Enfim, é por isso que a gente trouxe o doutor para cá para falar sobre esse assunto. Doutor, ter filho hoje, em 2010, após os 40 anos, existe uma diferença do passado? Bom dia, Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Sim, existe, porque a mulher hoje, ela está se cuidando mais, né? Então tem os suplementos vitamínicos, as academias, então a mulher está se cuidando e aquela musculatura que ela vai se tornando mais flácida, mais fraca depois dos 40 anos, ela consegue recuperar isso com exercícios, com uma dieta balanceada. Então, e também a medicina aqui do Piauí é muito boa, né? Então os obstetras, os hospitais têm condições de fazer um pré-natal e levar essa gestação a termo sem muitos riscos. Doutor, mas quais seriam os riscos, por exemplo, após os 40 anos? Aquela mulher que pretende ter um filho, ela não teve o seu primeiro filho, pretende ter seu primeiro filho depois dos 40 anos. Qual é a cautela que ela tem que ter, qual a preocupação que ela tem que ter com antecedência relacionado a exames, tratamento, qual o cuidado que ela tem que ter? O principal é fazer um pré-natal o mais precoce possível. E as taxas de diabetes e hipertensão aumentam nessa idade. Então os riscos dela ter pressão alta e depois poder ter uma eclâmpsia, que são as convulsões durante isso, a diabetes gestacional, tudo isso pode acontecer nessa idade, depois dos 40 anos é mais frequente. A grande preocupação da maioria das mulheres é com a má formação do bebê. Após os 38 anos, as mulheres já ficam logo preocupadas, super preocupadas. Por exemplo, ela planejou, vou ter meu filho depois dos 40 anos. O que ela deve fazer em termos, por exemplo, de vitaminas, ácido fólico, para quem pretende ter um filho já com essa idade, vai influenciar também neste assunto? Sem dúvida nenhuma. O ácido fólico, ela pretende engravidar, ela já deve iniciar o uso do ácido fólico, 5 mg por dia. Além disso, vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes, que também diminuem os riscos de má formação. No caso do homem, doutor, ele também tem que ter alguns cuidados? Vai depender também a questão da idade do homem? O homem é diferente porque o homem produz espermatozoides a vida toda. Mas depois dos 40 anos também começa a haver um declínio da qualidade desses espermatozoides. Então ele também, se mantendo dentro do peso, tomando complexo vitamínico, tudo isso vai ajudar a preservar esse sêmen com uma qualidade melhor por mais tempo. Ok, vamos colocar uma participação. Alô? Alô? Alô, fica à vontade, se não quiser se identificar, não tem problema. Vanusa? Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Henrique. É porque minha filha está casada há 6 meses e até hoje o sonho dela ser mãe não conseguiu. Ela gostaria de saber quais são as primeiras providências que ela deve tomar, porque ela está casada há 6 meses, ela e o marido sonham todo mês quando chega a data dela. Uma curiosidade, desculpa lhe perguntar, sua filha tem que idade? Ela vai fazer 21 anos e o esposo tem 35 anos. Ok. E aí, doutor?
Eu acho que aí é um pouco de ansiedade ainda, porque 6 meses é pouco tempo. Né? A infertilidade nós consideramos depois de 1 ano de relação sexual frequente, 2, 3 vezes por semana, sem uso de nenhum método contraceptivo. Então, 6 meses, para ter ideia, é 15 a 18% a chance de engravidar por mês, sem fatores nenhum. Né? Mas é claro, se ele puder fazer um espermograma, ela puder fazer uma dosagem hormonal, um ultrassom, poder identificar alguma alteração antes, pode ser tratado e um caso mais simples pode ser resolvido facilmente. No caso aí, doutor, por exemplo, ela escolhe uma determinada data que ela imagina que aquela data vai ser uma data certa. Ela pode estar errada, né? Porque essa história de tabelinha é algo que confunde muito a cabeça das pessoas, né? Boa pergunta, que isso o pessoal muitas vezes faz uma tabela e o ciclo menstrual se altera e às vezes aquele período ela não está ovulando naquele ciclo, naquele período exato. Então o ideal é ter a relação sexual frequente e regular, ou seja, 2, 3 vezes por semana. Com certeza vai cair 1 ou 2 relações sexuais dentro do período fértil, sem se preocupar com o período, sem aquela, tem que ser hoje, aquela ansiedade, que isso acaba atrapalhando muito. Doutor, vamos falar um pouquinho de doenças venéreas. Doenças, por exemplo, parceiros que vivem trocando de parceiras ou vice-versa. Já tem uma certa idade, já teve relacionamento com várias pessoas. Isso também, após os 40 anos, pode trazer danos para o feto? Muitas vezes essas relações sexuais mais frequentes na juventude é feito. O homem, principalmente, ele pode contrair essas doenças e não ser detectado. É diferente da mulher que tem o corrimento e vai no ginecologista e trata, o homem não. E daí isso pode levar a sequela, alterações do sêmen, tanto na qualidade, e essa qualidade pode representar uma fragmentação maior do DNA do espermatozoide e levar a malformações que, na maioria das vezes, leva a aborto. Agora, doutor, falando mais no lado da sua especialidade, após os 40 anos, a pessoa pretende engravidar, não consegue. Existe o tratamento para estas mulheres, no caso? Um dos parâmetros que nós utilizamos para definir o tipo de tratamento é a idade. Então, mulheres acima dos 35 anos, acima dos 40 anos, nós já sabemos que ela tem uma reserva ovariana baixa, uma qualidade também dos óvulos também deve estar comprometida. Então, aí um tratamento mais certo é a fertilização in vitro. Quando aquela mulher tem a menopausa um pouco mais jovem, aquela menopausa precoce, aí praticamente pode dizer que se desistiu da gravidez? Nesse caso, a menopausa esgotou a reserva ovariana, então ela não tem mais óvulos, mas ela pode engravidar utilizando óvulos doados, óvulos cedidos por pacientes jovens que doam os óvulos excedentes. Então quer dizer que hoje a mulher que pretende ser mãe realmente só tem que se cuidar e procurar o tratamento ideal, né, doutor? Para você ter ideia, nós temos pacientes, eu já tive pacientes de 53 anos que engravidou e teve a criança. Corre o risco de ter mais do que um bebê com esse tipo de tratamento? Sim, a taxa é em torno de 25% de gêmeos e 5% de trigêmeos. Tá certo, quero agradecer a presença do Dr. André Carlos.